Olá galera, meu nome é Erasmo Ângelo e hoje nós vamos falar sobre o índice glicêmico dos alimentos. A tabela do índice glicêmico foi montada pela primeira vez na década de 80. 1980, o pesquisador David Jenkins e seus colegas da Universidade de Toronto, no Canadá, estavam pesquisando os melhores alimentos para as pessoas que têm diabetes. E aí elaboraram a tabela de índice glicêmico dos alimentos, que varia de 0 a 100, onde de 0 a 59 são os alimentos com índices glicêmicos baixos, e de 60 a 79 são os alimentos de índices glicêmicos moderados, e de 80 a 100 são os alimentos de índices glicêmicos altos. E qual a importância dessa tabela? Basicamente, a importância para quem tem diabetes é imprescindível, é de muita utilidade essa tabela. E as pessoas que querem emagrecer, também é muito importante que conheçam do índice glicêmico dos alimentos. Qual a importância do índice glicêmico para nós? Para as pessoas que têm diabetes é muito importante, é muito útil essa tabela. Para que as pessoas que querem emagrecer, também é importante saber o índice glicêmico dos alimentos, que vai possibilitar a gente fazer decisões dos alimentos que você vai colocar no seu prato, na sua refeição do dia a dia. E aquelas pessoas que querem manter a saúde, a mesma coisa. Por quê? O que ocorre? Quando comemos alimentos de alto índice glicêmico, o organismo é obrigado a gerar rapidamente a insulina e em grande quantidade para controlar os níveis de açúcar circulante no sangue. Porque a insulina é o hormônio responsável para pegar as moléculas de açúcar e levar para o músculo. Se você fizer uso suas principais refeições de alimentos com índice glicêmico alto, com o passar do tempo, o seu organismo pode criar resistência contra a insulina. E também o seu pâncreas pode se estressar, perdendo a capacidade de produzir insulina nos níveis adequados para regularizar a glicemia. Existem alguns fatores que modificam o índice glicêmico dos alimentos, como por exemplo, a maturidade e o tempo de armazenamento desses alimentos. Por exemplo, quanto mais madura a fruta ou a verdura, maior o seu índice glicêmico. Um exemplo disso é a banana. Quanto mais madura, maior o seu índice glicêmico. Outro fator que modifica o índice glicêmico é o processamento. Por exemplo, o suco de frutas tem um índice glicêmico maior do que se você ingerir a fruta in natura ou a verdura in natura. Por quê? Você vai estar quebrando as moléculas delas no processamento, nesse processo. Outro fator que modifica o índice glicêmico dos alimentos é o cozimento. Quanto maior o tempo de cozimento do alimento, maior vai ser o índice glicêmico dele. Outro fator que modifica é você fazer alimentos mistos. Por exemplo, quando você for comer um alimento de índice glicêmico alto, agregar a ele um alimento com índice glicêmico baixo, que aí vai regularizar o índice glicêmico de um com o outro. Por exemplo, acrescentar a uma fruta alimentos ricos em fibras ou gorduras. Alimentos ricos em fibras e gorduras são alimentos com baixo índice glicêmico. Então, uma vez, junto com esses alimentos de alto índice glicêmico, vai retardar a absorção desse alimento no organismo, possibilitando que o seu pâncreas produza insulina moderadamente para regularizar a glicemia no sangue. Agora vamos falar sobre alguns alimentos e seus índices glicêmicos. No caso do alto índice glicêmico, no caso das frutas, por exemplo, a banana, o abacaxi, a melancia e o mamão-papaya tem alto índice glicêmico alto. No caso das massas, todas as massas brancas, pão branco, pão de hambúrguer,
tem índice glicêmico alto. No caso das hortaliças, a beterraba, as abóboras e as batatas de qualquer maneira. Bolos comuns, sorvetes, geleias também tem índice glicêmico alto. No caso dos alimentos com médio índice glicêmico. No caso das frutas, a laranja, o pêssego, a uva, o kiwi. No caso das hortaliças, a batata doce, a cenoura, o inhame, pudins light, sorvetes light, chocolate amargo. No caso do laticínio, o Yakult, pães, todos os pães com as massas integrais têm índice glicêmico moderado. Os alimentos com índices glicêmicos baixos, no caso das frutas, a ameixa fresca, a maçã, o pêssego. E no caso dos laticínios, leite, o leite integral, o iogurte light, o iogurte natural e os queijos brancos. No caso das massas, o espaguete enriquecido com proteínas. No caso das hortaliças, todas as verduras, berinjela, tomate, a sopa de tomate, a cebola e as verduras. Então, pessoal, para facilitar, na descrição eu vou deixar a tabela do índice glicêmico de alguns alimentos, para facilitar na nossa vida. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, dê aqueles likes e deixe os comentários aí para nós, que a gente vai adorar responder os seus comentários e ver o que vocês estão querendo saber mais sobre índice glicêmico, sobre carga glicêmica. No próximo vídeo nós vamos falar alguma coisa sobre carga glicêmica, que também influi nas nossas escolhas de alimentos mais saudáveis e que vai dar maior resultado para os nossos objetivos. Então é isso, pessoal. Até logo.